Boa tarde a todos. Sob o lema Imagine o Rotary, declaro aberta a 44ª reunião do Rotary da Tijuca deste período rotário 2022-2023. Peço a todos que, respeitosamente, após o inserto do hino nacional brasileiro, saudemos a bandeira do Brasil e as bandeiras de nossa panóplia, para dar início a esta reunião. Muito obrigada, companheiro Gabriel. E eu peço a você que faça o serviço de protocolo anunciando as lideranças de Rotary International e da nossa convidada especial. Obrigado, presidente Zélia. Boa tarde, companheiros e convidados. Quem lhes fala é Gabriel Brito Gil, da Comissão de Protocolo do Clube, para as apresentações desta tarde, em que o Rotary Internacional é presidido pela empresária e companheira Jennifer Jones, do Rotary Club de Windsor, Roseland, Canadá. O diretor de Rotary Internacional para a nossa área é o advogado e companheiro Julio Silva Santisteban Ojeda, do Rotary Club El Rimac, Peru. O governador do distrito 4571 é o advogado e companheiro Luiz Carlos Fávaro, do Rotary Club de Nova Iguaçu. E o Rotary da Tijuca é presidido pela editora e companheira Zélia Guerra de Oliveira Costa. Destacamos também a presença da ortoptista Eliane Nogueira Rodrigues, que nos falará sobre o tema Disfunção da visão binocular e seus impactos na leitura. Para todas estas conceituadas personalidades e para a presença ilustre da nossa convidada palestrante, solicito a carinhosa saudação de todos. Muito obrigada, companheiro Gabriel. E agora eu peço ao companheiro Marcelo Deodoro que nos traga a sua mensagem da semana. Boa tarde a todos os presentes. A Fábula dos Cegos e o Elefante, John G. Sachs. Eram 5 homens do Hindustão inclinados para aprender muito e foram ver o elefante. Embora todos fossem cegos, e cada um, por observação, poderia satisfazer sua mente. O primeiro aproximou-se do elefante, e aconteceu de chocar-se contra seu amplo e forte lado. Imediatamente começou a gritar: Deus me abençoe, mas o elefante é semelhante ao muro. O segundo, pegando na presa, gritou: o que temos aqui? Tão redondo, liso e pontiagudo? Para mim isto é muito claro. Esta maravilha de elefante é muito semelhante a uma lança. O terceiro aproximou-se do animal, e aconteceu de pegar a sinuosa tromba com suas mãos. Assim falou em voz alta. Vejo, disse ele, o elefante é muito semelhante a uma árvore. O quinto, por acaso, tocou a orelha e disse: até um cego pode dizer com que ele se parece. Negue quem puder. Esta maravilha de elefante é muito parecido com um leque. O sexto, mal havia começado a palpar o animal, pegou na cauda que balançava e veio a seu alcance. Vejo, disse ele, o elefante é muito semelhante a uma corda. E assim, esses homens do Hindustão discutiram por muito tempo, cada um com sua opinião,
excessivamente rígida e forte. Embora cada um estivesse, em parte, certo, todos estavam errados. Moral da história. Com frequência, em guerras teológicas, os disputantes prosseguem em total ignorância daquilo que cada um dos outros quer dizer e discutem sobre um elefante que nenhum deles viu. Somos cegos e a formulação de estratégia é nosso elefante. Como ninguém conseguiu enxergar o animal inteiro, cada um tocou numa ou noutra parte e prosseguiu em total ignorância a respeito do restante. Somando as partes, certamente não teremos um elefante. O elefante é mais que isso. Contudo, para compreender o todo, é necessário compreender as partes. Cada uma dessas perspectivas é, em certo sentido, restrita e exagerada. Em outro sentido, porém, cada uma também é interessante e criteriosa. Um elefante pode não ser uma tromba, mas certamente tem uma e seria difícil compreender elefante sem uma referência a tromba. A desvantagem da cegueira tem uma vantagem inesperada. Aguçando os outros sentidos para as sutilezas que podem escapar àqueles que enxergam com clareza. Autores: Minster, H., Alstrand, B. e Lampeljot. Devolvo a palavra à nossa presidente Zélia Guerra. Muito obrigada, companheiro Marcelo Deodoro. Com certeza esse é um outro tipo de cegueira, não o que vai ser tratado hoje aqui, né, doutora Eliane? Bom, dando continuidade, peço ao companheiro Tiago Silva para fazer a leitura do logradouro. Boa tarde a todos. A Rua Carlos de Laet, a rua sem saída, a Rua Carlos de Laet, na Tijuca, cruza a Rua Conde de Itaguaí e também atravessa Padre Damião, jornalista, poeta e professor. Carlos de Laet nasceu em 1847, descendente da ilustre família de origens belgo-neerlandesas. Aos 14 anos de idade, matriculou-se no primeiro ano do Colégio Pedro II. Bacharel em Letras, matriculou-se na Escola Central, atual Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Formou-se em engenharia, mas optou por continuar a exercer o magistério e o jornalismo. Em 1915, com a reforma da instrução secundária, Laet foi nomeado professor de língua portuguesa. Laet faleceu aos 80 anos, deixando um acervo jornalístico que, se reunidos em livros, chegaria a dezenas de volumes. Porém, poucas de suas obras foram publicadas. Muito obrigada, Tiago, pela leitura desse texto maravilhoso. E agora eu peço ao companheiro Carlos Neves que faça a leitura do Minuto Rotário. Companheiro Carlos, por favor. Boa tarde a todos, convidados, companheiros, amigos. O Rotary e os jovens. O Rotary sabe que o futuro está na mão dos jovens. É por meio de programas de liderança juvenil, ajuda os jovens a adquirir habilidades de liderança, ampliar conhecimentos e aprender os valores dos serviços humanitários. Os clubes de Rotary devem aumentar a participação dos novos líderes e permitir que expressem suas ideias. Trabalhar em direção das metas deles, incluir os jovens em comissões e equipes, participação em projetos de treinamento com o HILA são exemplos de ações que podem ser adotáveis. Hoje, o Conselho Diretor de Rotary Internacional se dedica a monitorar e tomar decisões que assegurem e aumentem a participação ativa dos jovens no Rotary. Entende que os jovens devem ser ouvidos e suas sugestões ouvidas, de modo a respeitar o ponto de vista e ideias que trazem para o clube. Passo a palavra ao presidente Zélia Guerra. Muito obrigada, companheiro Carlos Neves, pela leitura do Minuto Rotário. E agora eu convido a companheira Amália da Costa Sena para fazer o brado do Bom para Valer e destacar as datas comemorativas e aniversários dessa semana. Companheira? Companheiros, nenhum de nós se julga o melhor. Tampouco diz que o clube é o maior. Mas o nosso querido Tijuca, podem crer, é bom pra valer! E a Amália também. Obrigada, bem-vindo! Bom, vamos nós.
Esta semana, vamos destacar uma data comemorativa, o Dia do Estudante de Direito. O Dia do Estudante de Direito é comemorado anualmente em 19 de maio, no Brasil. A data homenageia o esforço e a dedicação daqueles que se preparam para exercer profissões relacionadas com a defesa da justiça, sejam advogados, juízes, desembargadores e etc. O Dia do Estudante de Direito é celebrado em homenagem à figura do Santo Ivo, considerado pela Igreja Católica o padroeiro dos advogados, ou advogado dos pobres. No elenco de associados do Rotary Club da Tijuca, destaca-se, nesse particular, o companheiro Adriano Moura, dedicado professor de Direito, tendo sido um dos seus inúmeros alunos, hoje graduado e atuante companheiro, Gabriel Brito Gil. Portanto, em nome do professor Adriano, homenageamos todos os estudantes que optam por esta importante atividade profissional, o direito. Quanto aos aniversariantes da semana, registramos na data de ontem, 16 de maio, o aniversário de Tiago, filho do nosso querido companheiro, bem-vindo Augusto Dias. E no dia 21, quem celebra é o querido companheiro Tácito Melo Barbosa, certamente com guloseimas lusitanas. Saúde, paz e prosperidade são os nossos sinceros votos a esses dois amigos. Com essas informações, eu passo a palavra à presidente Zélia. Obrigada. Muito obrigada, companheira Amália. Mais uma vez, Tiago, filho do nosso companheiro, bem-vindo, parabéns para você. E Tácito também, se Deus quiser, lindo parabéns para você. Bom, agora eu peço à companheira Ciomara Castro que vamos agora para o ápice dessa reunião, que é a palestra. Vou pedir à companheira Ciomara para fazer a leitura do perfil, da biografia da nossa convidada de hoje, doutora Eliane. Por favor. Boa tarde a todos. Na tribuna virtual, Ciomara Castro, ocupante da classificação Educação Fundamental, Gestão de Transporte Escolar. Doutora Eliane Nogueira possui graduação em ortóptica pelo IBMR Laureate, em 2007. É especialista em neuroanatomofisiologia aplicada à reabilitação pela mesma instituição em 2019. Sua segunda pós-graduação, lato sensu, em neurociência aplicada à aprendizagem, aconteceu na PUB-UFRJ em 2011, Baixa Visão IBC. Faz parte do projeto internacional 10.000 Women, por meio da Fundação Dom Cabral, Rio de Janeiro, em 2012, cujos estudos foram direcionados ao empreendedorismo no setor de acessibilidade visual. É membro da Sociedade Brasileira de Neurovisão e do Conselho Brasileiro de Ortóptica e do Conselho Brasileiro de Estrabismo. Foi vice-presidente do Conselho Brasileiro de Ortóptica e docente do curso de graduação em ortóptica na UniIBMR Rio de Janeiro e do curso de pós-graduação Ortóptica e Ciências da Visão UCLR. Também diretora clínica na Special Olympics Brasil e fundadora da Rever, Reabilitação Visual, onde atua como diretora clínica, ortopedista e screener na Síndrome de Ehlers. Com essa apresentação, peço que nossa ilustre palestrante nos brinde com sua importante mensagem. Muito obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz de participar aqui pelo Rotary. Eu tenho uma experiência muito incrível com esse grupo. Fui convidada a fazer parte de uma triagem dos alunos ali da Escola Municipal Leitão da Cunha, na Major Ávila, né? Ávila. No dia 12 de junho,
aliás, de abril, e a gente viu, né, a amostra que a gente tem visto sempre nesse grupo de alunos de ensino fundamental, que o óculos não vai traduzir, né, diante dos sintomas apresentados por esses alunos, e a primeira coisa que os pais usam como recurso é levar no oftalmologista ou no optometrista, achando que possivelmente é um vício refrativo de miopia, de hipermetropia, né? E nem sempre isso é uma resposta encontrada, porque mesmo com o uso do óculos, os sintomas acontecem e os impactos no ensino é bastante grande. Então, eu fico muito grata pela oportunidade, porque é uma porta de entrada para que os pais, né, e os professores estejam mais atentos aos sinais e sintomas encontrados nesse grupo de alunos. E eu estou falando de criança, mas isso não é restrito do grupo infantil. Esses sintomas é apresentado, inclusive, aquelas pessoas que estão estudando para concurso, que têm uma demanda de leitura muito grande e que não tem nada a ver com patologia e nem com vício refrativo. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês hoje é algo que pode acontecer com qualquer um de nós. Quem está no doutorado, quem está no mestrado, quem está com uma demanda de leitura muito grande e que tem um comportamento assimétrico da musculatura e do sensorial visual. É disso que nós vamos falar aqui hoje. Muito obrigada, viu, Zélia, pela oportunidade. Estou com a fala? Não te ouço. Continua você com a fala, Eliane, e depois, após os 30 minutos, nós faremos as interações. Ok. Posso fazer, então, minha apresentação, né? Vou compartilhar minha tela aqui. Todos veem minha tela? Sim. Ok. Então, nós vamos começar falando sobre os distúrbios da visão binocular e seus impactos na leitura, esse é o tema, e vocês vão ver, né, eu vou chamar bastante atenção disso, que não tem a ver com patologia, não tem a ver com estrabismo, né, não tem a ver com vício refrativo, miopia, hipermetropia e afins, né, mas é de um comportamento assimétrico ou um comportamento alterado que tanto a parte muscular dos olhos quanto a parte sensorial não está bem decodificada, e isso, com certeza, trará esses impactos do qual eu iniciei a palestra. Aqui, essa tela está falando sobre Gutenberg, em 1430. Eu trouxe esse tema pelo seguinte: nós começamos a ler, de fato, de forma impressa, né, em 1430, com a invenção do Gutenberg, que foi uma imprensa, né, onde a gente podia ter acesso a jornais. Então, a partir daí é que nós começamos a ter uma demanda de leitura em papel e podemos ter acesso a essas leituras, né? Mas hoje a gente tem um comportamento completamente diferente do impresso em papel, e nós temos agora crianças cada vez mais cedo sendo apresentadas às telas. E existem alguns componentes, né, do espectro luminoso, e antes, quando a gente tinha o impresso em papel, a luz incidia no papel para depois vir para a nossa visão. Hoje, a tela incide diretamente essa luz nos nossos olhos. Então, nós estamos numa banheira eletromagnética que a gente ainda não sabe quais são as repercussões disso daqui para o futuro. Mas a gente já sabe que a luz, o espectro luminoso, causa uma série de patologias, né? Uma série de demandas patológicas, como a catarata, por exemplo, né? A gente só tem catarata porque a gente tem uma demanda de exposição ao espectro luminoso intenso do ultravioleta, né? E assim por diante. Então, quando a gente fala da entrada de luz, e sem luz nada enxergamos, a gente está falando de uma via visual que vai do olho ao cérebro, porque quem enxerga de fato é o cérebro. A retina que está no fundo do nosso olho é uma extensão do nosso cérebro e
ela vai trazer um comportamento elétrico dessa luz que entrou na via visual até o córtex visual, passando por vários caminhos, que cada caminho, cada particularidade desse comportamento de entrada da luz tem uma especificidade, né? Então, existem componentes da luz que são responsáveis pelo contorno da imagem, outros que são responsáveis pela cor da imagem, outros que são responsáveis pela forma, né? pela nomeação, pela memória da figura. Então, nossa visão é muito fragmentada. Nós temos uma ideia, 80% das sinapses visuais, aliás, 80% das sinapses do cérebro é comprometida através da visão. Os outros sensoriais são uma demanda de 20%. Então, os olhos demandam muita energia visual, muita energia cerebral, né? Então, é muito importante que a gente trate isso de uma forma mais fragmentada, porque o olho, ele conduz, mas quem enxerga, de fato, é o cérebro. Eu acho que eu vou ter que fazer dessa forma. Okay. Então, nos estudos que já foram catalogados, né, quem se preocupou em fazer algo legítimo para a leitura impressa foi o designer gráfico e a diagramação. Esse setor se preocupou em achar que o branco do papel era contraste demais para o preto da imagem da palavra, né, onde você tem que converter esse contraste de forma bem rápida, bem ideal, mas eles entenderam que se você tivesse um contraste onde tivesse um certo conforto, sem tanto estresse visual, você assimilaria melhor, teria uma leiturabilidade, né, uma assimilação do contexto muito melhor do que o forte contraste. Então, para você ver como algumas vertentes, né, ajudam, auxiliam bastante nessas questões dos sintomas que são apresentados no consultório oftalmológico ou optométrico. Tá? Outros elementos também que foram abordados dentro desses estudos foi, por exemplo, o comportamento de rastreio visual, onde você tem um estudo, por exemplo, do Alfred, em 1967, onde ele apresentou uma cena de um quadro pintado a óleo e pediu para a pessoa simplesmente fazer um exame livre do quadro. E aí você vai ver aqui do lado, não sei se vocês estão vendo meu cursor aqui, né? Do lado, quando ele começa a pedir elementos, né? Para que a pessoa, então, entenda os elementos que ela tem que fixar, o comportamento visual rastreado aqui muda completamente. Quando fala para ver o quadro livre, você vê que as pessoas tendem a ter fixação no rosto dos elementos, né? Depois ele pede para entender qual foi a circunstância representada naquele quadro. E aí o comportamento visual muda, eles já não estão mais somente fixando o rosto das pessoas, eles começam a querer entender qual é o motivo dessa pessoa que está entrando no quarto, entrar da maneira que entrou, com essas vestes, e a pessoa que abriu a porta já começa a ter uma nova análise de comportamento visual. Assim, quando ele pergunta com relação à idade das pessoas, né, esse visitante inesperado, quem seria, lembrar das vestimentas, né, lembrar das pessoas. Então, cada etapa do que é pedido, você vê que o comportamento visual de rastreio muda nesse quadro. Isso acontece também com o designer, quando você está fazendo marketing, para saber se você, dentro de um supermercado, tem melhor condição de visão, né, naquela prateleira ou com aquela cor. Isso é neuromarketing para saber se aquele determinado produto está sendo bem aceito ou não. Tudo isso é comportamento motor, tá? E esse rastreio é feito através de um equipamento chamado Eye Tracker. A ortóptica é uma ciência da saúde visual, ela está dentro do guarda-chuva das ciências da visão, que estuda a visão binocular. Então, a integração dos dois olhos de forma simétrica, né,
em seus aspectos sensoriais e motores. Então, basicamente, a definição de ortóptica é essa. E o papel do sistema visual diante da leitura, ele tem muita particularidade. A gente vai ver movimento binocular sincronizado, porque se os dois olhos estão coordenados na mesma linha, você consegue ter uma leiturabilidade adequada, você consegue compreender o texto. Mas se os dois olhos têm um comportamento de rastreio, com os movimentos de sacada, para você dar semântica do que está sendo lido, né? Com ponto, interrogação, exclamação, e você entonar a sua leitura, não estiver adequado, esse salto da sacada dos dois olhos, um deles pode dar uma sacada maior e ir para a linha de cima, ou para a linha de baixo, ou pular uma letra, ou pular uma palavra inteira, e o contexto desaparecer. Você ter que ler de novo porque não compreendeu o texto. E isso vai impactar, com certeza, na aprendizagem dessa criança. Durante as fixações, é um movimento que é mais rápido que o corpo humano consegue fazer em termos motores, né? A fixação, ela tem 300 milissegundos. E os movimentos de sacada, eles têm um comportamento de 400 a 600 vezes por minuto. Então, você vem rastreando, faz o movimento de sacada, retorno, vai rastreando, movimento de sacada e retorno, e uma fixação mais duradoura nas palavras que você não identifica fácil ou não é corriqueira na sua leitura, né? Se você não tiver um comportamento adequado dessa simetria entre os dois olhos, esse rastreio acaba fazendo impactos ruins na sua leitura, na sua integração com o contexto. Então, são vários movimentos que você faz durante essa leitura. Você tem o movimento sincronizado binocular, a fixação, a duração dessa fixação, o movimento de sacada, as regressões, a acomodação, que a gente vai falar um pouquinho mais da acomodação, que é o sistema de zoom que o olho tem que fazer, e isso tudo é muscular. A estereopsia, que é o cálculo espacial preciso, e só tem estereopsia quem tem visão binocular precisa, e isso de forma adequada, né? A estereopsia pode ser uma estereopsia mais rudimentar. Se você tiver uma visão monocular, você consegue calcular o espaço, mas o espaço é bidimensional, porque você não tem os dois olhos integrados. Se você consegue ter os dois olhos integrados de forma harmônica, você consegue ter uma visão tridimensional com mais precisão, tá? E isso se chama estereopsia. E o equilíbrio tônico-motor e a correspondência sensorial, que a gente vai falar mais à frente. Então, quando eu falo de músculos, deixa eu ver se eu consigo fazer a apresentação dessa forma aqui. Assim vocês conseguem ver minha tela? Sim. Então, quando eu estou falando de músculos, eu estou falando de um olho e ele tem 6 músculos externos, tá? Esse aqui, por exemplo, é o oblíquo superior. Aliás, esse aqui é o reto superior. Esse aqui é o oblíquo superior. Ele faz a rotação do olho. Eu faço esse movimento, ele faz esse movimento com o olho, tá? O superior levanta o olho, o inferior baixa, o lateral vai para o lado e o medial vai fazer a convergência essencial para a leitura, tá? Então, são 6 músculos em cada olho, e nós temos também alguns músculos internamente que vai fazer o zoom da imagem. Quando a gente está falando de cristalino, a gente está falando de uma lente natural que a gente tem dentro do olho, e essa lente natural ela tem um comportamento de ajuste tônico para focar perto ou focar longe. Ela cresce para focar para perto e ela perde esse crescimento, né, para que ela foque para longe. Então, uma criança que vai copiar do quadro, ela vai olhar para o quadro, quando ela olhar para o caderno, essa lente vai ser ajustada via músculo interno para o foco acontecer. E esses são os movimentos sincronizados binoculares, né? Aqui, ó, superior, os dois olhos precisam estar alinhados. Para cá, supradextroversão, que vai para lateral superior, né?
ou levoversão, que vai para temporal. Aliás, levoversão vai para a esquerda, destroversão para a direita. Infra e infra-destroversão, seriam os diagonais. Tá? Isso tem que estar muito harmônico, muito sincronizado, porque, às vezes, a criança tem um comportamento de equilíbrio quando ela está com os olhos em frente, mas quando ela olha lateralizado, um olho vai e o outro não. Então, ela vê duplo. Ok? E ela começa a piscar excessivamente, e ela começa a ter alguns comportamentos diferentes em sala de aula. E é disso que a ortóptica trata. E aí começam alguns sintomas, né? Começa a apresentar fadiga ou estresse causado pelo esforço visual. Ao final da aula, reclama de dor de cabeça, né? A leitura começa a apresentar ineficiência, começa a ter lentidão, troca a palavra, tem déficit de atenção. Muitas das vezes tem um diagnóstico de déficit de atenção que poderia não ser, de fato, um déficit de atenção, teria que ser descartado essa questão da musculatura, do sensorial visual, do processamento visual, que às vezes quando o olho não foca, a mente também não foca, né? A atenção da mente fica dispersa. E a astenopia, que é o conjunto de sinais e sintomas, como lacrimejamento, embaçamento, embaralhamento, sono na leitura, que é apresentado pela criança muitas das vezes, tá? Nessas condições alteradas. Então, para a gente introduzir aqui o que é o sistema visual sincrônico, a gente tem que falar da fusão. Então, quando eu tenho os dois olhos, ok? Eliane, Oi. só um minuto. Eu acho que nós não estamos conseguindo visualizar a sua mudança de slide. Nós Ah, estamos não? vendo o slide número 6. Deixa eu voltar aqui, peraí. Eu estou já no Agora sim. slide. Tá, então deixa eu voltar aqui. Eu estava falando desses músculos, tá? Depois eu fui aqui para os movimentos oculares sincronizados. E depois eu estou aqui na sintomatologia, tá? Agora a gente está aqui no conceito introdutório falando sobre a fusão. E eu estava dizendo que a fusão é os dois olhos olhando para o mesmo elemento no espaço, independente da distância desse objeto fixador, tá? Então, se eu quero olhar na ponta do meu dedo, eu tenho os dois olhos olhando na ponta do meu dedo. Se eu vou olhar para uma letrinha no quadro, eu vou sincronizar os dois olhos naquela letra do quadro. Assim vale para a direção e vale para qualquer contexto visual em qualquer distância. Se eu não tenho simetria entre os olhos, eu começo a ter uma coisa que a gente chama de diplopia, que é visão dupla. Os dois olhos não estão no mesmo objeto. E isso pode ser não por patologia, mas por perda tônica daquela musculatura extrínseca, daquela musculatura que faz a movimentação do olho, ok? E se eu tenho agora convergência, o meu cérebro vai entender que eu estou contraindo a musculatura do cristalino para fazer o foco. E se ele entende que eu estou fazendo foco, ele sabe que eu estou fazendo foco para perto. Então, ele vai fechar também a minha pupila. A gente chama isso de tríade acomodativa, que é o movimento de convergência entre os olhos, a pupila vai fechar e o cristalino vai fazer a acomodação, ok? Então, é muito importante que a fusão aconteça. Vou vir aqui agora. E aí, existem algumas heteroforias, que seria um pequeno desvio entre os olhos que a gente não iria considerar se não tivesse a diplopia, se não tivesse a visão dupla. Mas, hoje, né, isso é uma realidade nossa na clínica, tem chegado muita criança com uma demanda de diplopia, né, e que elas não percebem que estão vendo duplo, mas elas começam a fechar um olhinho. E quando eu falo criança, tá, vale para todo o público. Vejo muito pessoas olhando para o celular, fechando um dos olhos, porque a diplopia está começando e o cérebro, para evitar que seja percebido duas imagens, ou ele aciona, né, o fechamento de um dos olhos,
ou ele suprime um dos olhos, ele simplesmente ignora a segunda imagem, tá? E isso é um processo que a gente não pode permitir que aconteça, porque o fato de suprimir um dos olhos, uma das vias, né, deixa de chegar as duas imagens e aí a fusão vai ser impedida de acontecer. E aí aquela questão da tridimensionalidade, do cálculo espacial preciso, vai começar a ser comprometido. E aí, isso tudo se traduz nessas questões aqui. Eu coloquei um texto, vocês vão tentar ler, e como não tem a menor separação e os olhos não estão convergindo de forma sincrônica, vai começar a embaralhar ou não vai ter a menor separação entre as palavras. E aí é difícil, a criança começa a ler como se fosse um disléxico, mas não é. Ele simplesmente não consegue fazer uma sincronização adequada entre os dois olhos e começa a ter essa junção, né, das letras, esse agrupamento das letras, e isso também vai repercutir na própria escrita da criança, ou ela vai começar a subir demais, né, na linha, ou descer na linha, ou ela vai ter irregularidades na escrita. Vocês conseguem ler o que está escrito aí? Bem difícil, né? Depois o cérebro começa a registrar melhor, mas você inicialmente vai titubear, né? Um bom leitor vai ler isso com o pé nas costas, mas a criança que está começando a ler ainda não é um leitor apto, ele vai ter bastante dificuldade. E isso vai se traduzir também na leitura. Vocês estão vendo que a leitura é muito agrupada, né? Depois nem ela mesma vai entender o que escreveu. E aí, esses dados são muito preocupantes, porque 22%, né, isso de acordo com a Avaliação Nacional de Alfabetização, a ANA, 22,2% dos alunos de 8 anos de idade no terceiro ano do ensino fundamental não conseguem ler texto, né, e alcançaram um nível 1 numa tabela que vai, numa escala que vai até 4. Então, a gente está tendo bastante dificuldade de leitura. Dos jovens de 15 a 17 anos, 52% sequer completam o ensino fundamental. 62% dos estudantes não estão na sua idade adequada, né? Muitos vão até para o EJA. E 1 a cada 4 brasileiros de 15 a 17 anos já abandonaram o estudo, tem uma evasão escolar bastante acentuada. E isso, para os cofres públicos, somam valores aí em torno de 11 milhões e 200 mil. A amplitude fusional também é outra questão que a gente avalia numa avaliação ortóptica que não é colocada numa rotina oftalmológica nem numa rotina optométrica, né? Que seria somente a questão da correção óculos. A amplitude fusional seria tônus muscular dessa musculatura que a gente tem circundando os olhos. Então, assim como a gente malha, né, braço, bíceps, tríceps, a gente precisa também tonificar essa musculatura do olho para que a gente consiga ter condições da demanda visual do nosso dia a dia. E aí a gente faz uma medida tanto em convergência quanto em divergência, né? Os olhos para dentro quanto para fora, e eles precisam ter um tônus adequado, e a gente tem uma medida para isso, tanto para longe quanto para perto. Para longe, para você não ver duplo enquanto dirige ou enquanto você copia do quadro, para perto, para você ter uma leitura fluida. E aqui estão as referências, né, dos valores tônicos dessa musculatura que a gente estava falando. Na literatura já houve essa medida para perto de 35 prismas, mas hoje, como a nossa distância focal mudou, já não é mais 40, já começou a trazer o objeto de leitura cada vez mais perto, a gente colocou uma medida ideal de 45 prismas. Também tem uma amplitude em vertical, tanto no horizontal quanto no vertical, a gente precisa ter tônus suficiente para ter essa movimentação entre os olhos de forma sincrônica.
E quando eu estou falando disso, eu estou falando daquela tríade acomodativa, né, onde a convergência ela precisa estar alinhada com a acomodação. Se uma não estiver para a outra, ou a criança vai embaralhar o texto, ou vai embaçar o texto, ou vai ver duplo. Quando eu estou falando do cristalino e dos músculos internos, eu estou falando dessa musculatura aqui, ó. A gente chama de músculos ciliares, né, que ela vai fazer com que essa parte aqui, que é o cristalino, ajuste o foco do que você quer ver, para longe e para perto. Tudo isso é músculo, tá, pessoal? Não tem a ver com óculos, tem a ver com a motricidade ocular, ok? E... apenas para o seu controle, já se passaram 25 minutos de palestra, nós temos mais 5 minutos, tá bom? Ok, vou ser mais ágil. A acomodação excessiva pode trazer correções equivocadas, né? E aí você não consegue nem olhar com foco para longe, nem olhar com foco para perto, mesmo estando com a melhor correção. Então, não pode ser excessiva, a gente precisa ajustar esse sistema, a gente tem como medir isso, essa aqui é a régua que a gente utiliza para medir essa acomodação, né? E aqui, cada componente muscular tem uma acomodação distinta. Quando eu falo da estereopsia, também tenho como medir a estereopsia, que é a visão de profundidade. Se não estiver de acordo, que seria o ideal 40 segundos de arco, eu tenho que trabalhar a percepção desse sujeito, dessa criança, para que ela tenha uma adequação de ver o percurso da bola, se o carro vai poder ser estacionado, se eu posso fazer uma ultrapassagem, se eu consigo passar entre a mesa e o canto da cama, né, sem esbarrar, sem tropeçar. Tudo isso é cálculo espacial preciso. E também tem que ser avaliado, a gente não pode dizer que uma pessoa, porque tem uma boa capacidade de resolução das letras, ela é elencada como apta, né, como visão 100%, porque a gente também tem que avaliar a visão de cores, a visão estereoscópica, a visão da motricidade, a motricidade ocular, né, a percepção binocular e a acomodação. Sem essas questões, a gente não diz que a pessoa está apta na integridade em relação à sua visão. Então, só a cuidade visual das letrinhas não basta para eu elencar como ok para a pessoa estar apta na leitura. E cada vez mais a gente está diante das telas, né? Como eu falei no início dessa palestra. A gente precisa tomar muito cuidado com as crianças, o tempo de tela não deveria ser colocado uma criança diante de uma tela antes dos 5 anos de idade. Hoje, elas já nascem com o tablet na mão. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque isso vai infligir, inclusive, no nosso círculo circadiano, né? No nosso relógio biológico. Tem muita criança ansiosa por conta da falta da melatonina. Né? Tem muita criança obesa por falta da melatonina, em razão dessa exposição demasiada em telas, né? Demasiada no estímulo eletromagnético. Temos que tomar muito cuidado com essas questões. Aqui a gente tem um corte da retina, tá? Isso aqui é um corte histológico da retina, onde a gente tem cones e bastonetes que são responsáveis pelo estímulo da luz, que vai agora ser estimulado eletricamente para esse componente visível do estímulo eletromagnético e traduzir isso em imagem. A visão é maravilhosa, gente. Se eu pudesse falar mais, seria ótimo, mas... Então, é essa área aqui, ó, de visão, de eletromagnético que a gente está falando. Existe uma área eletromagnética que é extremamente nociva para o olho humano, que é o ultravioleta, né? E o infravermelho. Mas tem uma área do espectro azul que regula o relógio biológico, e ela precisa entrar, mas não nessa demanda que a gente está, e não no espectro que a gente está diante dele. Esse espectro mais nocivo deveria ser regulado com filtros. Tem benefício na onda azul, mas tem muitos malefícios. Com relação ao contraste, observa só, gente. A gente está lendo aqui fundo preto com letra branca. Olha como muda à medida que a gente vai dando contrastes diferentes. Então, é muito importante que a gente dê conforto
Para isso, a gente tem como entender como é que a criança processa cada onda eletromagnética e qual dá mais conforto nos contrastes para que ela entenda o texto, para que ela consiga ter uma melhor fixação, tá? E isso vai se traduzir em percepção visual. E a gente, então, tem todo esse contexto de percepção visual, né? Sem diplopia, sem supressão, sem fotossensibilidade, com um contraste adequado, com forma, contorno e movimentos adequados. A gente faz na RV uma avaliação tanto da ortóptica quanto de testes de habilidades visuais para discriminar memória visual, relação espacial, constância de forma, memória sequencial, que isso vai ajudar a gente a entender como que a criança processa essa luz, como que ela decodifica o mundo externo no mundo interno dela. E a gente consegue colocar isso cronologicamente, se ela está dentro do padrão de desenvolvimento dela ou se ela está aquém do desenvolvimento visoespacial e visomotor dela. E o objetivo disso é melhorar a velocidade de leitura, da compreensão, a redução do nervosismo, da ansiedade, eliminar as frustrações e o estresse visual, né? Mais autoconfiança, menos problemas de comportamento, menos abandono do estudo e menos problemas de violência social. Tudo isso é uma integração sensório-motora que precisa ser avaliado para além da optometria, para além da avaliação oftalmológica para correção óptica. Aqui está a bibliografia, que eu tirei esse contexto. Tem algumas referências complementares para quem quiser, eu vou deixar disponibilizado isso aqui para vocês. E eu gostaria de agradecer imensamente. Eu acho que eu consegui fazer dentro do prazo. Obrigada, pessoal. Obrigada a você, Eliane, por essa palestra maravilhosa, tão esclarecedora. Eu fiquei aqui pensando aqui, que será? Será que eu tenho algum problema? Porque às vezes a gente tem o cansaço, a gente fala aí só das crianças, mas a gente também está nesse mundo digital, a gente já passa horas. Eu, principalmente, que trabalho com a comunicação, com a questão do visual, com a diagramação, é uma constante a minha presença frente às telinhas, né? Então, assim, nossa, foi muito esclarecedora. E agora eu vou pedir ao Gabriel para intermediar aí as interações com você. Já para você ficar feliz, eu já passei aqui pelo chat o seu telefone para uma das pessoas que estão assistindo, que ela falou assim, nossa, eu preciso ir nela. Então, assim, você já cativou uma pessoa para o seu atendimento. Adorei. Bianca, né, Bianca? Ó, Bianca está aí super precisando também. Então é isso, companheiro Gabriel, por favor, faça aí as interações. Obrigado, presidente Zélia. Dando início às intervenções dessa tarde, eu passo a palavra ao querido companheiro Benimar. Boa tarde a todos. A minha pergunta há um tempo muito distante, eu encontrei um livro, eu trabalhava em livraria, né? Visuais para controlar e reduzir o grau e, às vezes, até eliminar o óculos. Esses exercícios realmente existem? E a segunda parte da pergunta existe alguma forma de fazer a correção desses problemas visuais que você citou? Através de exercícios, através de alguma correção com óculos ou algum outro meio? Muito obrigada pela pergunta. Sim, é proposto uma terapia, tá? Geralmente, na RV, a gente faz 10 sessões e dá conta dessa demanda. Tem outros casos que são... Aqui a gente está tratando, né, daqueles casos mais corriqueiros, que é perda tônica, né, ajuste do cristalino alterado, e aí não tem nenhum outro comprometimento que seja significativo. Nesse cenário, 10 sessões é suficiente para você comandar seu olho, porque existem comandos que são completamente conscientes, mas que você ou não aprendeu ou ajustou, adaptou de uma outra forma
que a modulação precisa ser esquecida para você trabalhar de forma mais adequada. Então, o cérebro é que comanda toda essa musculatura. Mas se você adaptou, então chega muito criança com comportamentos de giro de cabeça compensando, de repente um desviozinho pequeno, que foi crescendo porque ela não aprendeu a controlar esse olho. Se tonicamente eu conseguir controlar melhor esse olho, o comando cerebral vai chegar no músculo com prontidão mecânica e vai fazer a movimentação adequadamente. 10 sessões e está pronto. Quanto ao livro, existe um estudo do Self-Healing, imagino que tenha sido esse livro que você leu, que fala de exercícios para tonificar essa musculatura, para ter uma percepção espacial melhor, mais adequada. A gente utiliza muitas técnicas de lá. O que não está muito adequado é alguns profissionais, né, algumas pessoas que vendem esses exercícios como se fosse algo possível de sanar uma patologia. Então, até onde é tônico, estamos juntos, mas a partir do momento em que fala que esses exercícios vai isentar você de usar um colírio para um glaucoma, que vai deixar você livre de uma catarata, aí já é uma promessa em vão, não é por aí. Obrigado, companheiro Belimar, por sua intervenção. E para finalizarmos as intervenções desta tarde, eu passo a palavra ao querido companheiro Sérgio Paulo. Boa tarde a todos, obrigado, Gabriel. Parabéns, Eliane, ótima a palestra. Cada slide que passava ali eu fazia um exame, né? Testava a minha para ver se eu ficava preocupado com algumas, feliz com outras, mas você passou rapidinho ali sobre a luz azul. Eu fiz óculos há pouco tempo e na ótica, todas as óticas que eu fui, frisava muito, olha, você usa o computador, você tem que ter um filtro de luz azul. E aí eu fico já preocupado com os meus filhos, que ficam o tempo todo também com telas, né? O meu mais velho já começa a trabalhar com computadores, a trabalhar, né? A usar computadores em pesquisas, cursos de escola. A menininha já 5 anos já sabe com celular melhor do que eu. Isso me preocupa também. A gente impõe limite, mas essa coisa da luz azul, o simples filtro, né, que já está, pelo que eu entendi, dentro da lente, é suficiente? Ou eu deveria ter um ponto em que eu deveria me preocupar, o cansaço, a sonolência? Queria ouvir um pouquinho sobre esse fenômeno aí da luz azul. Olha, o fenômeno da luz azul é o seguinte: dentro do espectro azul, né, que é a menor onda que nós temos no ambiente dos espectros visíveis, ela é muito rápida, ela é curta e rápida. Existem 2 comprimentos dentro desse espectro. Um que é nocivo, que está mais perto lá do ultravioleta, né? Então, até 380 nanômetros é muito nocivo para a visão. A partir de 400 nanômetros, entre 420 nanômetros em diante, você já tem um elemento saudável da onda azul. Então, o filtro azul não pode ser o filtro que controle 100% da onda azul. Ele tem que ter uma passagem da onda azul, que é aquele comprimento saudável para controlar o seu relógio biológico, tá? Então, tem que ver direitinho qual é o filtro que você está usando, porque dependendo do filtro que você está utilizando, você está bloqueando totalmente a onda azul. E isso não é saudável, ok? Eu não vou falar de marcas e nada, porque essa é uma questão que daria outra palestra, mas é importante a gente entender o seguinte: para os seus filhos, o ideal é que você desligue todas as luzes quando ele for dormir, porque a sua melatonina ela é produzida na sua glândula pituitária, então é dentro do seu cérebro que é secretada a sua melatonina, de forma natural. Mas ela tem que estar ausente de luz. Então, tem que ser bloqueio total quando a criançada for dormir. Sem aquelas luzinhas de LED, de televisão, de videogame, desliga tudo. E escureça bem o quarto, porque o pico de melatonina no organismo é em torno de 11 horas da noite. Então, se ela for dormir cedo, o pico de melatonina vai ser às 11 horas da noite, ela vai ter um sono com uma produção de melatonina excelente, e aí no dia seguinte ela está pronta
está ótima, sem ansiedade, com fome saciada, está toda controlada. Mas se não tiver essa adequação, né, e for menor do que é suficiente para ela vai ficar ansiosa, ela vai ter problemas de saúde por conta desses espectros, né, que ela foi exposta durante o dia. Eu Tá agradeço certo. ao Muito companheiro obrigado. Sérgio Paulo pela intervenção. Informo também a nossa palestrante que tivemos várias manifestações no chat. Encerro, assim, este período e devolvo a palavra para a presidente Zélia Guerra. Muito obrigada, Gabriel. E eu peço agora, agradeço a Eliane Nogueira Rodrigues por sua mensagem, por oportunidade do tema e relevância para este Rotary. Com isso, nós entregamos a você virtualmente este certificado que, se Deus quiser, entregarei a você em mãos, que é o certificado de reconhecimento do Rotary Clube do Rio de Janeiro, Tijuca, o Bom para Valer, que tem a honra de outorgar este certificado de reconhecimento ao ortopedista Eliane Nogueira Rodrigues, pela sua brilhante palestra sobre o tema disfunção da visão binocular e seus impactos na leitura, quando compartilhou seu conhecimento e contribuiu de maneira decisiva para a construção de pontes de amizade e cooperação entre as pessoas. Mais uma salva de palmas. Eliane, muito obrigada pela sua contribuição e eu peço que você dirija as suas palavras finais e continue conosco, se possível, até o final da reunião, que já está nos seus finalmente. Mais uma vez, obrigada a todos. A gente não fez essa inserção na escola, né, essa triagem na escola, só para dizer que as crianças têm problemas. A gente está oferecendo, né, aos pais, ao Rotary, né, essa oportunidade de ir mais de forma aprofundada, entender melhor esses processos dessas crianças. A gente encontrou, inclusive, criança que estava ambliopizando, que é uma cegueira cortical, né? Eu preciso falar mais sobre isso, se a gente tiver uma próxima oportunidade. Então, é muito importante que a gente faça, que a gente esteja mais próximo do ensino fundamental, para esses impactos serem diminuídos ou sequer, né, cessados, porque as crianças precisam ter conhecimento e é através do conhecimento que elas serão grandes. Se depender da gente, a gente está aqui para isso. Com certeza, nós teremos essa continuidade. O companheiro Marcelo Deodoro, que vai estar aí a partir de julho conosco, já tem em si a necessidade da continuação desse projeto maravilhoso que a gente começou, né? Vamos em frente. Muito obrigada mais uma vez a você. E agora vamos aos acontecimentos da semana. Na semana passada, nos dias 4 e 5 de maio, eu comi mosca, e eu não falei da companheira Patrícia Sena, ela participou da Conte Rio, em Duque de Caxias, evento do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro. O evento foi organizado pela conselheira Flávia Domingues e o delegado do CRC, Conselho Regional de Contabilidade, Jean Gil. Neste evento, Patrícia tomou posse como coordenadora em diversas comissões em 2023. Parabéns, companheira Patrícia. Na segunda-feira, dia 8, eu participei da reunião do Rotary Clube de Cuiabá, onde a palestrante era a tenente Vanessa Soares de Moraes, do 1º Batalhão de Polícia do Exército, apresentando o mesmo tema já realizado no Tijuca. Nossas reuniões estão inspirando outros clubes, é bom para valer. Na terça-feira, pela manhã, os companheiros, e agora o telefone tocando aqui insistentemente. Na segunda-feira, dia 8, na terça-feira, pela manhã, os companheiros Márcio Rocha e Super Padrão representaram o Bom para Valer na 21ª reunião do Conselho Comunitário de Segurança, da 6ª Área Integrada de Segurança Pública, realizada no Centro Federal de Educação Celso Sucol, da Fonseca, CEPET, no Maracanã. A seguir, o nosso almoço de companheirismo e a comemoração dos aniversariantes do mês de abril, dessa vez com a presença do companheiro Tácito Melo, residente de Portugal. E, como a oportunidade é única, flexibilizamos regras. Cantamos antecipadamente parabéns aos companheiros Joper Padrão e Tácito Melo, que aniversariam agora em maio. E não teríamos outra oportunidade juntos novamente. Em almoço cheio de emoções e abraços, e, claro, o brado na voz da nossa querida companheira Amália da Costa Sena. Como titular, a companheira Eliane Garcia se fez presente representando o Bom para Valer
na reunião com a área de planejamento 22, conhecida como AP22, assunto saúde mental na infância e adolescência. Na quarta-feira foi a minha vez da dobradinha. Eu convidei a palestrante doutora Andressa Lousada, nutricionista do posto de saúde Heitor Beltrão, que palestrou recentemente no Bom Pra Valer para a live da Planeta Azul Editora no Instagram. Foi maravilhoso ouvi-la novamente. E falando sobre um tema bem polêmico, a compulsão alimentar. Ainda dá para assistir, ficou gravada no perfil da editora. Na sexta-feira, mais um almoço, dessa vez para comemorar o aniversário do companheiro Joper Padrão, que recebeu companheiros e amigos no restaurante Umas e Ostras, na Tijuca. Parabéns mais uma vez, companheiro. A foto do bolo deu água na boca. Nesta mesma data, lá em Recife, a festividade era por conta da nossa querida irmã Alberice. A congregação dirigida por ela comemorou 265 anos de fundação. Parabéns, irmã e companheira. À tarde, o companheiro Joper Padrão visitou, em companhia do gerente executivo local, Henrico, o espaço cultural Tocando em Você, na General Roca, recebendo contato, restabelecendo o contato que anos atrás já havia acontecido. No sábado, a Tijuca estava em festa. A Praça Sans Pena completou 112 anos. Muitas transformações ao longo destes anos. Quem diria, tudo começou por causa de uma fábrica de chitas. Agora, palco de muitos acontecimentos. Parabéns, Tijuca. E fechamos esta semana com a comemoração do Dia das Mães. Cada um a seu modo, reverenciando a quem nos dá ou deu tanto amor. E semana que vem tem mais. Estamos nos minutos finais desta reunião e eu peço então ao companheiro Gabriel Gil, protocolo, que nos apresente a estatística das presenças desta reunião. Presidente Zélia, companheiros e convidados, informo a todos que tivemos a participação de 21 pessoas. A reunião também ficará gravada e disponibilizada no nosso canal do YouTube. Sejam sempre muito bem-vindos. Muito obrigada, companheiro Gabriel, registrando aqui a presença do Ricardo Jung, Isabela, Bianca, né? Pessoas assim, roxinhos agora que... Ricardo não, mas Isabela e Bianca, roxinhos novos aqui nas nossas telinhas. Se Deus quiser, estaremos novamente com eles na próxima semana. Para finalizar, faço a leitura de uma frase do fundador do Rotary International, Paul Harris. Lembre-se de que grandes missões são sérias empreitadas. Não pretendam realizar grandes missões num dia. Com este pensamento, eu declaro encerrada esta 44ª reunião do ano Rotário 2022-2023, do Rotary Clube da Tijuca, o Bom Pra Valer, com a certeza de contar com a presença de todos vocês na próxima quarta-feira, dia 10 de maio, quando receberemos na tribuna virtual Ivete de Castro Siqueira, o companheiro, o governador Luiz Carlos Pávaro, que nos falará sobre o tema o governador do centenário do rotarismo no Brasil, o governador Superação. Nossa, e quanta superação foi esse ano. Agradeço a presença de todos e, após os acordes ao hino nacional, ao hino da bandeira, peço que saudemos a bandeira do Brasil e a bandeira de nossa panóplia. Declaro encerrada a nossa reunião. Muito obrigada a todos. Mais uma vez, podemos abrir os microfones para o nosso momento de companheirismo e deixar aqui registrada mais uma vez a presença de Cláudia Valéria, Márcio Rocha, bem-vindo, Eliane Nogueira Rodrigues, Fernando Quintela, Gabriel Gil, Sérgio Paulo, Amado,